A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o cristão devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles e disse um ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos, como já falamos, na primeira semana da Páscoa, a gente chama a 8ª da Páscoa. E esse texto que nós lemos hoje é um dos mais nobres, solenes, para trazer para nós essa história da ressurreição, a notícia alvissareira.
Esses 2 discípulos de Emaús estavam tristes e desanimados, porque tudo tinha terminado com a cruz, a morte na cruz. Mas ao caminhar com Jesus ressuscitado, que eles não reconheceram, só foram descobrir quando Jesus sentou à mesa, tomou o pão, partiu e distribuiu entre eles. Aí nesta hora os olhos se abriram e eles reconheceram. Meus irmãos, aqui está uma grande catequese para nós, através dessa história, deste fato, deste caminhar, deste escutar a palavra de Deus, entender a Sagrada Escritura e também repartir o pão, compartilhar Jesus com os outros. É assim que a gente alimenta a fé no ressuscitado. Por isso, caminhemos com Jesus. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que, pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas capítulo 24, do versículo 13 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.